Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho, segundo escreveu o evangelista João. Evangelho de João, capítulo de número 6. Quero compartilhar o devocional dessa noite na igreja. A gente está nos cultos de quarta-feira, no culto da palavra, tentando ser o mais curto possível. Então a gente tem trago devocionais nas quartas-feiras e gastado um pouco mais de tempo nos domingos com as séries, até para que não sejamos muito enfados, até porque temos agora a nossa escola de discípulo também na semana, que é um tempo maior. Então, você pode, nesse momento, ser edificado por esse devocional. Capítulo de número 6, quero que você preste bastante atenção, porque a leitura é um pouco longa. A partir do versículo de número 48. Evangelho de João, capítulo de número 6, a partir do verso de número 48. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para aquele que quer comer, e daquele que comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. É o pão o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu dos céus. Oh, que maravilha! Não é acaso que os vossos pais que comeram o maná e morreram? Quem comer esse pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso. Quem os pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: Isto vos escandaliza? Quem seria, pois, que se visse subir o Filho do Homem para onde o primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam e quem era os que haviam de entregar. E diziam, pois, isso: Vos disse também que ninguém pode vir a mim senão pelo Pai que lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento. Peça para que o Espírito Santo fale ao seu coração, para que ele edifique a sua vida através da revelação da palavra. Senhor, nós nos abrimos nessa noite para ouvirmos a tua voz.
Queremos, ó Senhor, que a Tua palavra seja liberada como um rema aos nossos corações. Nós queremos, ó Senhor, sermos edificados nessa noite por este devocional, por aquilo que o Senhor tem sobre nós. Nós queremos, ó Senhor, compreender aquilo que o Senhor tem sobre a Tua igreja, sobre as nossas vidas. Nós nos abrimos plenamente para que possamos crescer e desfrutar da plenitude do reino de Deus sobre nós. Enche-nos da virtude da Tua palavra, a Tua palavra que nos alimenta, a Tua palavra que é o pão vivo que desceu dos céus, a Tua palavra que nos coloca de pé, a Tua palavra que nos faz vivermos dia após dia, ó Senhor, desfrutando daquilo que o Senhor já tem prometido sobre nós. Nós te agradecemos. Fala com os teus filhos, com as tuas filhas, com a tua igreja nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, quando nós lemos o texto de João, capítulo de número 6, ele faz um retrato a respeito da divindade do próprio Jesus, e aqui Jesus, ele não só se revela, como ele escancara a sua divindade, ele escancara sendo como Deus. É uma peculiaridade do livro de João, quando ele se revela não somente como um rei, como no livro de Mateus, mas ele se revela como um Deus aqui no livro de João, dizendo: olha, vocês precisam de compreender a essência de quem eu sou. Eu não sou qualquer um, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Os seus pais comeram o maná no deserto, e no meio lá no deserto eles comiam o maná, mas o maná ele saciou somente aquele momento, até que logo em sequência eles tiveram fome, e a fome passou, mas eles tiveram a morte, porque pela fome somente do pão físico, no momento só lhe saciaria para aquele momento. Foi o almoço que nós tivemos, ele saciou por um momento, mas logo mais nós tivemos que tomar um cafezinho, daqui a pouquinho tem jantar, e para quem já não jantou, e logo quando chega no finalzinho da noite, quem quer tomar um chazinho ainda toma um chazinho, mas isso passa logo no dia seguinte. Jesus dizendo: olha, vocês precisam de entender que a minha carne é comida e o meu sangue é bebida. Ele não estava aqui trazendo um ato somente de forma literal do seu corpo, mas ele estava fazendo uma referência do seu sacrifício na cruz do Calvário, dizendo: olha, se vocês não compartilharem do mesmo sentimento, da mesma intensidade, do mesmo coração, da mesma mentalidade, do mesmo fluir, do mesmo DNA que eu recebi dos céus, vocês não conseguirão compreender o que é viver a vida eterna em Jesus. Porque eu não vim somente para trazer cura, porque o grande problema quando Jesus estava aqui trazendo esse ensinamento era que a multidão estava querendo ali naquele momento endeusar a Jesus, sem compreender quem era Jesus, sem entender o que Jesus poderia fazer, porque até o momento a multidão acompanhava o Jesus que curava, o Jesus que atravessava o mar, o Jesus que parava o vento e a tempestade, o Jesus que trazia as coisas, aquilo que não existia à existência, o Jesus que multiplicava pães e peixes, o Jesus que entrava na sinagoga e ensinava os mestres e doutores, o Jesus que tinha liberdade para reunir os seus discípulos e anunciar palavras que lhe traziam vida, palavras que acalentavam o seu coração. Mas Jesus estava dizendo: olha, não é somente para isso que eu vim, mas eu vim para revelar o reino daquele que me enviou. Eu vim para trazer vida e vida abundância. Por isso que se você não experimentar a essência de que está dentro de mim, do meu DNA, não comer da minha carne, não beber do meu sangue, você não sabe o que é viver a vida eterna. Jesus estava revelando a grande distinção que havia entre os discípulos e a multidão, porque a multidão caminha com Jesus por conveniência, mas os discípulos caminham com Jesus por um propósito. E alguns daqui que se chamavam discípulos ou se achavam discípulos, largaram Jesus. Por quê? Porque acharam o discurso de Jesus duro. Na verdade, quando você lê o texto, dá uma bugada na mente, quando você começa a ler.
porque Jesus começa a se revelar como Deus, e isso para os judeus era uma afronta, a forma de como ele se transliterava-se na ação da divindade como um pai, porque Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus. E ele começou a se revelar para a multidão, dizendo: olha, o que eu tenho para vocês é muito mais do que o que vocês imaginam. Só que alguns que se diziam discípulos ficaram confusos, bugaram a mente nesse momento em que eles ouviram a palavra de vida eterna, quando eles ouviram a palavra que trazia a revelação da essência de Deus. E aí eles falaram: duro é esse discurso, difícil é ouvir isso. Sabe por quê? Porque precisava de quebrar a mentalidade de religiosidade que eles tinham. Precisavam deles quebrarem a prática que eles continuavam caminhando sem descrever e sem entender o que é viver para Deus, porque para viver para Deus, se você quiser viver para Deus, vivendo as mesmas práticas mundanas, vivendo as mesmas atuações rasas, vivendo os mesmos níveis naturais, você nunca compreenderá o que é entender, ou o que é viver plenamente para o reino de Deus. Então tudo será duro, o discurso será duro, o discurso de Jesus sempre será duro para quem não está a plenitude, quem não está na centralidade da vontade do Pai. O discurso de Jesus sempre será duro quando ele chocar com os interesses pessoais. O discurso de Jesus sempre será duro quando quem não quer viver o cristianismo na sua essência, na sua plenitude, e aí ele vive dando desculpas e desculpas e desculpas. Por quê? Porque o discurso de Jesus sempre será duro para quem não quer se alinhar com a vontade do Pai. Já parou para perceber esse tipo de gente? Que ele quer viver um evangelho. Nós estávamos conversando esses dias aí em casa, a pastora estava falando disso, que há anos atrás existia-se o católico não praticante. Nós estávamos conversando esses dias, negócio de prosear. E aí nós estávamos conversando esses dias. Antigamente existia o católico praticante, hoje tem o evangélico praticante, não praticante, né? Era o católico não praticante. Qual era o católico não praticante, dona Valdine? Era o cara que aparecia na missa uma vez por ano, só para tomar a hóstia, para falar que era católico. Saía de lá e ia para tomar cervejada na churrascada com a família e dançar funk até o chão. Essa era a ideia. Hoje não, hoje o negócio mudou. Hoje o negócio mudou porque você não via o crente falar que era o crente não praticante. Hoje não, hoje é bonito. Hoje você fala: eu sou evangélico. Quantas vezes você vive diante de Deus, que você ora, que você paga um preço de oração, que você lê a palavra, que você medita, que você vive uma vida de integridade? Não, eu vou na igreja uma vez por ano só para me benzer. Né? Já tive absurdos, gente. Já até contei aqui uma vez que uma irmã pediu no final do culto oração: pastor, ora por mim, por gentileza. Eu falei: o que foi, irmã? O que você está querendo de oração? Ora por mim, pastor, porque eu estou saindo do culto. Eu estou indo para o pagode, para eu ir para o pagode abençoado agora pelo Senhor. Estou falando. Aqui, a pastora que não está para deixar eu mentir, veio me pedir oração porque queria ir para o pagode. Pensa, pastor, ora por mim porque eu estou indo para o pagode agora e eu vou para o pagode abençoada. Eu falei: mas tu é cara de pau ainda, hein? Né? Por quê? São pessoas que acham o discurso de Jesus duro, porque não querem viver uma vida de retidão. E aí o discurso de Jesus se torna duro para quem é mole. Essa é a verdade. Porque o discurso de Jesus sempre foi: raça de víbora, conserte-se, alinhe a sua vida. O reino dos céus é conquistado à força. O reino de Deus é conquistado com ousadia. E isso confronta o cansaço, confronta a nossa fadiga, confronta a frieza espiritual, confronta a nossa vidinha meia boca de cristão que a gente vive. Então, para viver uma vida de integridade com Deus, uma vida de intensidade com os céus, tudo que confronta com a nossa comodidade se torna discurso duro. Foi por isso que a multidão e os discípulos, alguns consideravam, a Bíblia fala que alguns que se diziam discípulos de Jesus, olha só, para se considerar discípulo de Jesus, muitos que se diziam discípulos de Jesus voltaram para trás.
Porque acharam o discurso de Jesus duro. Porque para viver com Cristo é necessário mudança de práticas, mudança de vida. O que acontece hoje é que muitas pessoas conseguem levar um evangelho sempre com a barriga. Hoje eu estou sendo uma palavra bem pastoral. Estou sendo bem pastorzão. Não dá para levar um evangelho da mesma maneira, da mesma forma, do mesmo jeito, querendo viver uma vida sem oração, uma vida sem leitura da palavra, uma vida sem dissoluta da congregação, sem estar presente em adoração junto com a igreja. O apóstolo Paulo nos dá uma orientação, se não me engano, acho que na carta aos Gálatas, dizendo, olha, não deixeis de congregar. Não deixe o costume de congregar, porque é aqui que você se fortalece. Esse papo de igreja sem parede é furada, é discurso duro para quem não quer servir a Deus. Vença as limitações, vença o cansaço. E o mais interessante, chegando aqui ao ponto mais findar do nosso devocional, em que Jesus falou muito forte comigo, porque a palavra sempre bate primeiro no pregador. E algo muito interessante é quando você olha no versículo de número 68, quando Jesus ele vai fazer o questionamento, ele vira para os discípulos e ele já dá uma indagação para os discípulos. No 67, ele já fala assim para os discípulos, vocês, quer retirar vocês também? Linguagem de hoje, linguagem do pastor Hugo, vocês querem vazar? Quer dar linha na pipa? Jesus foi direto e reto. Jesus poderia muito bem alisar, não, mas não é bem assim, o meu discurso não é, não, é o melzinho, o meu discurso não é ruim, vocês não me entenderam, peraí, senta aqui que o papai vai explicar para vocês direitinho. Jesus falou assim, já foi direto e reto, sangue nos olhos, faca na caveira, Jesus já foi direto e reto. Vocês querem dar linha na pipa? Vocês querem retirar também? A única pessoa que me sobressai aqui é o seguinte, é que o texto no versículo 68 é muito diretivo. Respondeu-lhe Simão Pedro. Eles não estavam sozinhos. Simão Pedro foi o primeiro. Sinal de que bugou a mente, pelo menos de 11. Dos 12, 11 pelo menos bugou. E falou, tocou, magoou. O discurso foi duro de novo. Jesus mandou ir embora. Jesus falou que eu não tenho compromisso. Eu estou aqui há anos andando com ele, tomando água dentro de barco, vivendo, correndo do povo que estava tentando me matar. E Jesus fala que eu não estou acreditando. Ai, Jesus, magoou. Ele falou, quer retirar? Vaza, dá a linha na pipa. Mas Pedrão, cheio da ousadia do Espírito Santo, ele botou na frente, antes de qualquer um falar aqui, ei, Jesus, para onde iremos nós? Ele já começou assim, a primeira coisa, para onde iremos nós? Sabe o que é isso? Entendimento de destino. Ele sabia. Para onde iremos nós? Ele sabia. O discurso é duro, mas eu estou firme. É duro, mas eu me alinho. É duro, mas eu confio. É duro, mas eu vou avante, porque eu tenho entendimento do meu destino profético. Depois ele dá a segunda, para onde iremos nós? Ele já responde por todo mundo. É responsabilidade. Ele poderia falar, para onde iria eu? Para onde ele? Não, ele não falou por ele só. Ele falou por todos. Porque quem anda na direção de Deus traz alinhamento profético para quem está próximo, sabia? Deus quer te usar como resposta de alinhamento profético a pessoas que estão ao seu redor. Você é a resposta de Deus. O discurso está duro, está nada, para onde iremos nós? Para onde que nós vamos caminhar? Segundo entendimento, se só tu tens a palavra. Entendimento, sabe do quê? De direção, de governo. Quem governa a tua vida? Primeira coisa, para onde iremos nós? Entendimento de destino. Ele sabe que o futuro dele está garantido em Deus. Ele sabe que só existe resposta em Deus. Ele sabe que nada nem ninguém nesse mundo pode lhe dar conclusão a não ser o Senhor.
se só tu tens a palavra. A palavra fala sobre direção, sobre governo. Quem governa a sua vida? Quem tem o poder e o domínio de governo sobre a sua casa? Quem tem a palavra de governo? Palavra fala sobre decisão, fala sobre destino, fala sobre direção, fala sobre caminho, fala sobre trajetória. Somente o Senhor tem a palavra. Pedrão estava dizendo: Senhor, eu posso andar sobre muitos outros caminhos, mas só o Senhor tem a direção que eu preciso de seguir. O Senhor tem a palavra diretiva. A pastora Leide pregou esses dias sobre isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabe por quê? Porque a palavra nos dá direção. Quer andar e ter direção? Caminha sob a palavra de Deus, para que você tenha direção. E aí ele dá sequência, finalizando, dizendo: porque nós temos crido, conhecido, de que tu és o Filho de Deus. Aleluia! Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Por quê, Senhor? Porque nós temos crido, conhecido, que tu és o Filho de Deus. Sabe o que Pedrão teve aqui? A revelação de que Jesus era Deus. Sabe o que aconteceu com Pedrão? Pedrão teve a visão dele descortinada. Sabe por que a multidão achou que o discurso era duro? Porque Jesus começou a se revelar como Deus. E aí bugou a mente, porque quando Deus se revela como Deus, aleluia, o discurso pode tornar duro, mas as escamas dos olhos caem, e quem tem a revelação da plenitude de quem Deus é sobre as nossas vidas, ele não tem medo, ele não tem desespero, ele não tem temor, ele crê, confia e avança. Olha que interessante, o que ninguém viu, Pedrão viu. O que todo mundo bugou, falando: ixi, tá ficando doido, até agora na cura, no milagre eu tava acompanhando, agora que falou que tem que comer da carne, beber do sangue, tá achando que é Deus, agora que é o Salvador, e Pedrão teve a revelação. Sabe o que isso significa? Certeza absoluta que eu quero Deus e nada mais. Eu tenho crido, ouvido e recebido. Porque quando temos a revelação da plenitude de quem Deus é, na sua essência, então a nossa vida muda, os nossos olhos mudam. Jó, quando viu o Senhor, a vida dele mudou. Ele lá no capítulo de número 42, ele fala: Senhor, eu o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia! Eita, que maravilha! Isaac, quando ele teve um encontro com o Senhor, e ele lutou com o anjo durante a noite inteira, ele falou: a partir de hoje, tu não chamarás mais Jacó, Isaac, você não chamarás mais Jacó, mas chamarás Israel, porque lutaste contra o próprio Deus e venceste. E a partir daquele momento a vida dele nunca mais foi a mesma, porque quando temos um encontro com o próprio Deus face a face, e temos a revelação de quem Deus é na plenitude, quem Ele é sobre nós, então todo discurso pode ser duro, pode ser complicado, pode ter perseguição, pode ter afronta, pode ter a dificuldade que for, mas uma hora a resposta de milagres vem, porque eu sei quem eu tenho crido. Guarde esse devocional para o seu coração. Todo discurso só se torna duro na medida que nós nos amolecemos para intentar os nossos interesses. Quando a gente quer fazer somente nossos interesses, todo discurso é duro. Toda igreja tem muito culto. Toda consagração é pesada. Todo tempo de oração é cansativo. Toda leitura de palavra gera medo, gera cansaço, gera sono. Todo evangelismo te gera desespero, porque o discurso é duro.
Quando você precisa de mudar de vida, largar a bebida, largar a prostituição, largar a vida dissoluta de pecado, o discurso é duro, porque Jesus não está olhando a minha juventude, Jesus não está olhando a minha vida, o discurso se tornou duro para o jovem rico. Falei isso no domingo, do jovem rico. O discurso foi duro para o jovem rico, porque o jovem rico achava que com os recursos dele, com o dinheiro dele, ele poderia comprar um reino de Deus. Ele começa a questionar: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Mateus capítulo 19, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: então segue então os mandamentos, os meus mandamentos. E ele falou: mas eu sigo os mandamentos, você obedece seu pai, eu obedeço meu pai, você obedece a sua mãe, eu obedeço minha mãe, você honra o Senhor, eu honro o Senhor. Sabe aquela religiosidade fajuta, fraca, sabe? Até que Jesus deu um aperto nele e falou: então faz o seguinte, vende tudo que tens, dá aos pobres e siga-me. Ai, Jesus, seu discurso foi duro. Sabe por quê? Porque para vencer, a Bíblia nos dá um ensinamento interessante. Eu não estou me lembrando agora se é Mateus ou se é Lucas. Ele fala: para que você possa conquistar uma cidade, você precisa de amarrar o valente, chutar as portas e avançar, porque os céus são conquistados à força. Quer viver um evangelho sincero, por mais que o discurso seja duro? Saiba que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Faça 3 questionamentos. Para onde iremos nós? Para onde você vai ir sem o Senhor? Para onde caminharemos nós sem a graça de Deus e o favor de Jesus? Se somos salvos mediante a graça de Cristo Jesus. Se temos a oportunidade de estarmos em pé, vivo, respirando, bendito seja o nome do Senhor que nos deu a oportunidade de estarmos em pé. Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Se coloque de pé, eu quero orar por você. Guarde essa palavra no seu coração. Seja edificado assim como eu fui edificado nesse devocional, e que essa palavra realmente gere vida na sua vida. Que o discurso de Jesus, quando ele te incomodar na madrugada para orar, não seja um discurso duro. Jesus está querendo me tirar do meu descanso. Não, Jesus quer até te levar mais próximo dele, para você entender. Quando Jesus te incomodar para que você possa evangelizar, ganhar alma, não acha que o discurso de Jesus é um discurso duro, não. O que Jesus está querendo é que você tenha aí um entendimento da plenitude de que Ele é Deus e Ele tem e quer agir sobre a sua vida. Não ache e não considere o discurso de Jesus duro. Seja aberto para a transformação, aberto para a mudança, para crescer em Deus e romper no extraordinário. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Pedimos que a tua bênção e o teu favor seja derramado sobre os teus filhos. Nós te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é Deus e continua sendo Deus, e nós queremos, ó Senhor, estarmos abertos para sermos transformados por tua palavra sobre nós. Senhor, muitas vezes achamos, ou até, Deus, temos atitudes considerando que o seu discurso é duro mediante as nossas ações. As nossas ações falam, ó Deus, muitas das vezes o que a multidão estava falando quando o Senhor questionou, quando o Senhor os indagou a respeito da vida eterna. Eles não tiveram entendimento, as escamas estavam sobre os olhos. Senhor, tem de misericórdia de nós, porque muitas vezes agimos como a multidão. Assim, Senhor, muitas vezes agimos, ó Senhor, falando que somos discípulos do Senhor, e muitas vezes pensamos em voltar para trás, em olharmos para trás, porque achamos que o seu discurso é duro, mas o que o Senhor quer conosco é somente nos alinharmos com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Espírito de Deus, nos alicerça-nos, alinha-nos, ó Deus, para que possamos viver o melhor do Senhor, para que possamos viver a palavra vinda do trono da graça, que não sejamos a multidão, ó Deus, mas que tenhamos compreensão, a persistência de entendermos de que não temos outro lugar para irmos a não ser o Senhor, não temos outra palavra, outra direção a não ser a tua sobre nós, porque temos crido
ouvido e recebido. As nossas escamas, ó Deus, têm caído dos nossos olhos e temos compreendido, Senhor, que viver plenamente para Ti, viver intensamente para o Senhor, viver totalmente por Ti é a certeza absoluta de que seremos abençoados. Por isso, Senhor, cobre os Teus filhos nessa noite com esse discernimento. Revela-os, ó Senhor, o Deus que o Senhor tem se revelado sobre essa igreja, o Senhor que tem se revelado sobre as nossas vidas, não somente o Deus que nos dá a provisão, mas um Deus que levanta provedores, não somente um Deus que traz a cura, mas um Deus que se manifesta com a própria cura que gera salvação. Deus, nos faça entendermos o Senhor por pleno, ó Deus, por entendimento integral de quem Tu és, que tenhamos um cristianismo reto, limpo e ainda mais edificado por Tua palavra. Nós Te agradecemos nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Foi muito bom termos esse tempo de edificação da palavra. Nossos cultos da palavra têm sido bem curtinho, 1h, 1h05, para que você possa descansar, não ser enfadonho, né? Mas que você tenha a sua bateria recarregada no meio da semana para dizer: Senhor, eu vou permanecer fiel até o fim. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente, que você possa viver uma quinta-feira de milagres, de respostas da parte do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, muito obrigado por tua presença sobre nós. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações e comunhão do Espírito Santo e Eterno seja sobre a sua vida, sua casa e tua família desde agora para todo sempre. Toda a igreja diz bem forte: amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro, querendo Deus.